Olá, turma, tudo bem? Todo mundo tranquilo? Vamos aí para hoje mais uma aula aí. Vamos começar a ver aí hoje a UML. E em si, o assunto da UML é um assunto, né, extenso, que a gente vai ver. A gente não vai olhar todo o contexto dela, a gente vai olhar algumas partes que a gente irá utilizar conforme o nosso combinado lá nas primeiras aulas. Hoje eu vou passar para vocês aí uma introdução em si aí da UML. Vai ser bem simples mesmo, porém é um conteúdo bem teórico, então às vezes pode ficar um pouco cansativo. Então vou tentar trazer de uma forma mais didática aí para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nossa aula hoje é da UML e bora lá. Bom, o que a gente pode esperar aí da aula de hoje? Então a gente pode esperar aí conhecer a história acerca da UML e saber o que são visões, notações, mecanismos gerais da UML, elementos e diagramas. Bem simples aí para a gente dar essa introdução. Mas antes da gente começar, assim, eu acho interessante a gente entender o que foi a lei de Moore. Né? Esse daqui é o Condon Moore. Mas quem foi esse cara? O que é essa lei? Em si, a lei de Moore foi difundida pelo cofundador da Intel. Então, esse cara aqui é o cofundador da Intel, Gordon Moore, que estabelece que a densidade de um transistor dobra em um período entre 18 e 24 meses. Mas o que isso significa? Significa que um processador pode ser construído hoje com processamento P e em 24 meses ele pode ser construir outro processador com a capacidade 2P em 48 meses com a capacidade 4P. O que isso quer dizer? Que a cada 18 a 24 meses a capacidade de processamento dos processadores eles dobram. Então, se eu tenho um processador que ele tem a velocidade 1, daqui 18 a 24 meses vai ter a velocidade 2. Então, ela é dobrada nesse tempo. Aqui eu trouxe para vocês aqui uma imagem que explica bem isso aí de forma bem bacana. A gente pode ver aqui, ó, que em 1971 temos aí o processador aí, o power do processador de 404. Em 72 aí, ó, ele já duplicou. Em 74 ele já duplicou novamente, assim sucessivamente. E aqui a gente já conhece também aqui os processadores, o DX Processor, o Pentium 2. E como a gente pode ver aqui, a gente tem a capacidade de processamento e a quantidade de transistores dentro desse processador. Então, a cada processo de 18 a 24 meses, ele duplica essa performance, basicamente, do processador. Mas, assim, o que tem a ver a lei de Moore com a modelagem de sistemas? Você pode estar se perguntando aí. E, basicamente, é aquela coisa daquele ditado. A necessidade é a mãe das invenções. Mas o que isso aí quer dizer? Que basicamente ali com o crescimento da capacidade computacional resultou em uma demanda cada vez maior de softwares mais complexos. Então em si surgiu uma reavaliação na forma de desenvolver novos sistemas, basicamente. Então, com isso, basicamente ali, com toda a necessidade ali de crescimento computacional, surgiu ali a forma de reavaliar a forma de fazer sistemas. Imagine assim, os computadores irão avançando e cada vez que ele avança, ele tem mais capacidade de processamento. E a gente tem que utilizar esse processamento. Porém, a gente não precisa mais ficar preso numa forma mais básica. Então, a gente pode criar sistemas cada vez maiores. Então, consecutivamente, ele vai ter ali uma complexidade maior.
E com essa complexidade maior, a gente tem que reavaliar a nossa forma de desenvolver os sistemas. Em si, a gente pode ver aqui já, trazendo um histórico das técnicas que eram implementadas e conforme elas foram evoluindo através do tempo. A gente pode ver aqui que entre 1950 e 60, o desenvolvimento ele era bem simples, ele era feito da forma ad hoc, que do latim significa para isso, que quer dizer, o sistema, vamos colocar ele entre aspas, o sistema é para uma padaria, ele vai fazer função tal, então é para aquilo lá. Ele não era um sistema grande. Basicamente ele vai ter objetivos bem específicos e a modelagem sendo por meio de fluxogramas e diagramas dos módulos, basicamente. Já em 1970, com a ascensão do mercado computacional, trazendo maior acessibilidade e computadores mais potentes, começam a surgir sistemas mais complexos. A gente já pode perceber que, diferente da década de 60, em 70 a gente está trazendo sistemas mais complexos porque aumentou a capacidade de processamento. E por ordem natural dos modelos mais robustos foram propostos daquela forma que eu estava já conversando. E a gente pode perceber que foi nesse período que acabou surgindo a programação estruturada e o projeto estruturado de programação. A gente vai ter aqui os autores Larry Constantine, Edward Yorton, e eles vão ser ali uns grandes colaboradores dessa técnica. Aqui já em 1980, a gente vai ter aqui os computadores se tornando cada vez mais avançados e outra contrapartida, e mais baratos, porque o computador era bem caro naquela época. Então a gente começa a perceber que vai surgir a necessidade de interfaces mais sofisticadas e ainda vai surgir uma análise estruturada de sistemas. E também essa análise estruturada surgiu aí com os trabalhos do Edward, do Peter, o Tom DeMarco, James e Chris Gaines. Em 1990 aqui vai surgir o paradigma de modelagem e análise orientada a objetos. E no final ali dos anos 90 vai ter ali o paradigma de orientação a objeto, ele vai chegar ali na maturidade. Ele começou lá, ele teve a ideia e começou a se trabalhar com ele em 1990 e já no final de 1990, quase ali ano 2000, ele vai estar chegando à sua maturidade ali a análise orientada a objetos. E aí ele vai ter ali conceitos padrões de projeto, frameworks, componentes, e a qualidade começa a ganhar mais espaço, além de surgir uma linguagem e modelagem unificada, que significaria a UML, basicamente. Em si ali, com a análise orientada a objeto, surgiu a busca por padronização de projetos. Basicamente, tem que ter atrás ali de uma padronização. E seria uma linguagem que iria padronizar a modelagem orientada a objeto. Mas essa linguagem ela deveria ser amplamente aceita pela indústria e pelos ambientes acadêmicos. Pense assim, a programação orientada a objeto ela surgiu e ela teve sua maturidade ali no final dos anos 90, porém ela devia ter ela tinha necessidade de uma linguagem de modelagem para ela, mas essa linguagem de modelagem ela precisava ser amplamente aceita pela indústria, pelas empresas que já faziam software e pelos ambientes acadêmicos, as escolas, as universidades, que ensinavam os alunos a parte de tecnologia e programação. E dentro disso, a partir ali de 1990, começaram a surgir várias propostas de técnicas de modelagem de sistemas, seguindo paradigmas orientados a objetos. Lembrar que a gente falou que eles precisavam. E era comum cada técnica ter diferentes notações gráficas para modelar uma mesma
perspectiva de um sistema. Outra coisa, a gente tem que ressaltar que todas tinham seus pontos fortes e fracos. Algumas dessas linguagens ali que nasceram na época para tentar sanar a necessidade de programação orientada a objeto foram essas aqui. É o Chandler e Mellor. Você poderia repetir, por favor? Opa, Alexa aqui. O Chandler e Mellor, o Code e Jordan. Em 93 surgiu o Rand Bosch, com o Bosch Method. Em 93 surgiu o Ivair Jacobson. Em 95 já surgiu o James ali, Robot com a OMT. Em 96 surgiu a linguagem Fusion. Porém, de todas aquelas linguagens, acabou resultando ali no final de 1996 com a UML, Unified Modern Language, como melhor candidata para ser uma linguagem unificadora de notações, diagramas e formas de representar a linguagem orientada a objetos. Em si, por fim, a gente dá início aqui à UML, já que a gente conheceu a história dela, como ela surgiu, a gente conheceu ali o passo a passo e o avanço da tecnologia. Mas em si, o que é a UML? A UML é uma linguagem de modelagem unificadora, basicamente. Então, a gente vai ter aqui a linguagem, que é um meio de comunicação através de palavras ou símbolos. Em seguida, a gente vai ter a modelagem, que é a atividade de construir modelos que expliquem as características e comportamentos de um sistema. E a gente vai ter aqui a unificada, que é a junção de outras linguagens em uma linguagem só, basicamente. Então, todo esse contexto forma a UML, resumidamente. E assim, de uma forma geral, o que é a UML? A UML é uma linguagem unificada que possibilita profissionais da área de TI a modelar, documentar aplicações de software por meio de diagramas. Em si, a UML oferece o meio de visualizar a arquitetura de um sistema de forma visual por meio de diagramas. E esses diagramas eles podem ser inúmeros diagramas, como a gente pode ver aqui. A gente tem, pode ser de atividade, de componentes, interação, interfaces, interação com o mundo externo, e entre inúmeras outras coisas. Então, a UML ela é bem ampla. E assim, a gente tem que fazer uma observação. Que interessante que a UML ela não é um método de desenvolvimento. A gente não pode confundir isso. A UML ela não é um método de desenvolvimento e nem uma linguagem de desenvolvimento. O que ela vai ser? Ela vai ser uma ferramenta de auxílio para que se possa desenvolver o sistema em si. Então a gente não pode confundir isso. E atualmente a UML ela está na versão 2.5.1. E assim, quem foram os precedentes da UML? Da onde ela veio? Lembra que a gente falou agora há pouco ali das linguagens que surgiram que surgiram para ser a linguagem unificadora ali? Então, foram a junção de três. Então, foi a junção do Bosch Method com a OMT e o OWOS Objectory, que surgiu a UML. E agora você pode se perguntar, qual é a utilidade da UML? A utilidade dela ali, imagine, eu tenho que representar um sistema orientado a objetos de forma padronizada e clara.
E também a gente tem que possibilitar a identificação de problemas na estrutura do sistema antes da implementação. Então a ML ela é muito importante, porque a gente vai conseguir observar de forma visual o sistema. A gente vai conseguir fazer vários tipos de identificação de pontos de melhorias. Porque o visual, quando a gente faz uma leitura visual, ela é mais simples de compreender. Algo que esteja um pouco mais difícil, fazendo uma leitura visual, a gente consegue entender de forma bacana, tranquila ali em si. Então, é uma forma de melhoria, porém padronizada. E assim, qual tipo de sistema ele vai precisar de modelagem? Basicamente, todo sistema ele precisa de modelagem, claro, se possível, porque a modelagem ela vai abranger a parte da estruturação do sistema. E quando ela é bem feita, ela vai ter um benefício para todo ele, para todo esse sistema. Então, todos os sistemas que forem possível fazer essa modelagem, faça, porque é um benefício quando você a utiliza. Porém, entretanto, grandes aplicações merecem destaque, pois a estrutura é uma maneira de lidar com a complexidade. O que isso quer dizer? Enquanto maior o sistema, mais complexo ele é. E quando a gente faz a modelagem, a gente documenta ela ali, coloca os casos, a gente a simplifica, deixa ela mais fácil de conseguir entender e achar problemáticas, gaps para poderem ser solucionados em si. Mas a modelagem visual agora ali é uma coisa boa? Sim, não. Então, a resposta é óbvia, sim. A modelagem visual é uma coisa muito boa, é ótima. Por quê? Porque a leitura ou desenho do ML irá implicar no que estamos trabalhando visualmente, pois ela expõe a nossa capacidade cerebral de abraçar símbolos, unidades, relacionamentos de forma mais rápida. Sendo assim, os diagramas nos ajudam a ver ou explorar melhor o software, ao mesmo tempo nos permitem ignorar ou ocultar detalhes desinteressantes. Que nem a gente já estava falando, ali quando a gente utiliza a modelagem visual, é uma coisa ótima, porque a gente consegue identificar pontos de melhoria no sistema, a gente consegue entender os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Isso ali vai ajudar a ter uma visão das atividades, dos casos do nosso sistema, o que ele faz, ajudar a entender de uma forma mais simples em si. Por meio visual, quando a gente visualiza, o nosso cérebro subentende que é mais fácil processar essas informações. E a gente tem que observar que temos aí alguns termos-chave aí que é bem interessante. Vou fazer a leitura aqui para vocês. A gente vai ter aqui a Rational Software, que ela é uma empresa que fornece ferramentas e práticas de engenharia de software e, pasme, ela foi a criadora da UML. Porém, em 2003 ela foi vendida para a IBM. A gente tem aí também a OMG, que ela é um consórcio nacional de padrões da indústria de computadores. Elas não lucra com isso, por isso que ela é sem fins lucrativos, e ela tem representantes tanto do governo e tanto da indústria acadêmica. Ela vai fornecer o quê? Ela vai fornecer especificações para padrões. Tanto podem ser ali não implementações, mas ela vai trabalhar ali muito parecida com as ISOs, tipo ISO 9001, ISO 9002, que é colocadas nas empresas, que são normas para serem seguidas, né? E a OMG ela atua ali entre sistemas financeiros, saúde, armazenamento de dados, blockchain, IoT, cibersegurança, astronomia. E ela vai estar onde ali assim no mercado? Exemplo, tem empresas aí consolidadas no mercado que ela está por trás. Então, tipo a Apple,
a IBM, a HP em si. E a gente tem aqui também diagrama, que o diagrama é uma representação gráfica, geralmente parcial ou completa, do modelo de um sistema. E assim, de onde vem a UML? A UML, ou linguagem de modelagem unificada, é uma linguagem de modelagem com um propósito geral para o desenvolvimento em engenharia de software, que permite visualizar de forma padronizada o projeto de design de um sistema, basicamente. E ela foi desenvolvida por Grant Bosch, Ivar Jacobson e James Rumbaugh, quando eles trabalhavam ali na Rational Software entre 94 e 95, basicamente. E Object Magnet Group adotou o ML como linguagem padrão em 1997 e em 2005 foi publicado com o padrão aprovado para se utilizar. E assim, de onde vem ali a UML? A gente pode perceber aqui que das décadas de 1970 e 1980, a gente tinha lá a análise de projetos estruturados de sistemas e o domínio de linguagens procedurais, que programações simples, lá que não tinha tanta complexidade. No final dos anos 80, a gente já tinha análise e projetos de sistemas orientados a objetos e técnicas de modelagens variadas, porém a gente não tinha uma padronização. Porém, já em 97, ali quase no começo do ano 2000, a UMG ela padroniza a UML, aí é lançada a UML 1.0. E em novembro de 97 é lançada a UML a UML 1.1 pela Rational Software. Em si, a história da UML é aquilo ali, de onde ela vem, como ela surgiu e como ela se consolidou no mercado. Agora eu vou passar um pouquinho aqui das notações da UML. Então, existem vários pontos da UML que a gente pode se observar, como as visões, modelos de elementos, mecanismos gerais e diagramas. Vamos começar aqui com as visões. A gente vai ter lá a visão de caso de uso, que ele vai descrever ele descreve o sistema de um ponto de vista externo, como um conjunto de interações entre sistemas e agentes externos ao sistema. Essa visão é criada inicialmente e direcionada ao desenvolvimento de outras visões do sistema. Então, imagine que dentro do sistema você vai ter vários casos de uso. Então, cada caso é uma visão do sistema. Então, você vai ter várias visões, vários casos de uso ali diferente dentro do sistema. Nisso aqui, a gente também vai ter a visão de projeto, que vai enfatizar as características do sistema que dão suporte, tanto estrutural quanto comportamental, às funcionalidades externamente visíveis do sistema. Também aqui a gente vai ter visão de implementação, que vai abranger o gerenciamento de versões do sistema. A gente vai ter também aqui visão de implantação, que corresponde à distribuição física do sistema e seus subsistemas. Também temos visão de processos, que enfatiza características de concorrência, paralelismo, sincronização e desempenho do sistema. E essa ali foram uma das visões da UML. Agora também a gente tem aqui modelos de elementos, que basicamente é uma abstração de um recurso estrutural ou comportamental do sistema que está sendo modelado. A gente tem aqui como exemplos aqui, olha, as classes, os objetos, os estados, os pacotes, os componentes, os relacionamentos do sistema. Então, o modelo de elementos basicamente é tudo que é abstraído do sistema. Então, vai lá, vão ser as classes do sistema, os objetos que você cria, os estados que eles se encontram, os pacotes que foram utilizados.
Então, resumidamente, é isso daí. Também temos os mecanismos gerais da UML. Então, vamos lá. O que são estereótipos? Estereótipos são conceitos ou imagens utilizados para entender determinado elemento ao nosso caso, um diagrama. Os estereótipos definidos pela equipe de desenvolvimento devem ser documentados de uma forma semântica, uma forma ali escrita, para que possa ser entendida sem ambiguidades por toda a equipe que estejam utilizando. E em si, eles vão ser classificados como estereótipos gráficos e também a gente vai ter ali os estereótipos de rótulo. Bora ver aqui os estereótipos gráficos. Basicamente, ele vai ser representado pelos ícones que lembre o significado do conceito que ele está sendo atribuído. Então, quando a gente trata da UML, a gente tem alguns componentes. Então, a gente vai ter aqui alguns estereótipos. A gente vai estar estereotipando. Então, a gente está caracterizando ele. Então, é um ator aqui. É um caso de uso. É um mapa de processos, um modelo de processos, que são requerimentos. Então, o estereótipo gráfico são ícones que lembrem o significado do conceito que ele está atribuído. E a gente já vai ter ali os estereótipos por rótulo. A gente vai estar rotulando alguns componentes. Então, ele vai ser representado por um nome, delimitado pelos símbolos. Pode dentro de dois... não são colchetes, mas são duas setinhas, basicamente. E ele é posicionado próximo a um símbolo, exemplo, documento, interface, controle. Conforme a gente for implementar o ML, começar a utilizar ela, a gente vai utilizar esses tipos de estereótipos. Tanto o estereótipo por rótulo, tanto o estereótipo gráfico. A gente vai utilizá-lo. Também a gente tem aqui notas explicativas, que são utilizadas para definir informações que comentam ou esclarecem alguma parte do diagrama. Graficamente, as notas são representadas por retângulos com orelha. Então, digamos lá, eu tenho um ator, porém eu quero colocar uma informação com esse ator. Então, eu posso colocar esta nota aqui, explicando com a linha pontilhada. Então, aqui a gente pode comentar ou esclarecer algo em um diagrama. E outra coisa, elas não modificam e nem estendem o significado deste elemento. A gente utiliza para fazer explicações pontuais para que fique melhor de entender o diagrama. Assim, a gente tem uma observação aqui. As notas explicativas ali, elas não mudam elementos textuais e nem modificam o significado do elemento que elas estão associadas, conforme a gente viu ali no slide anterior. E assim, as notas devem ser utilizadas com moderação, pois o excesso dela pode deixar modelos carregados em excesso graficamente. Então imagina muita informação gráfica, fica difícil de entender o seu diagrama. Então a gente sempre tem que perceber isso quando a gente está produzindo. Também temos a etiqueta. Os elementos gráficos de um diagrama eles possuem propriedades definidas ou pré-definidas. Exemplo, uma classe possui um nome. Beleza, tudo tranquilo. Além das propriedades definidas, podem também definir outras propriedades para determinados elementos de um diagrama através das etiquetas. Então, aqui, vamos pegar um exemplo. Pode ter ficado confuso lá. Mas temos aqui, podemos ser utilizados para indicar o ator e a data de criação de um diagrama. Então, a gente está utilizando as etiquetas aqui para indicar o ator e a data de criação. Então, temos aqui, a gente tem pedidos, o autor foi o João e ele criou no dia 13 de 9 de 2021.
A gente tem aqui os pedidos, o autor foi a Maria Oliveira e ela criou também no dia 13 de nove de 2021. Então, as etiquetas vão servir ali para indicar algo no seu diagrama. E no final a gente vai ter aqui os diagramas também da UML. E eles vão ter duas divisões distintas dentro do modelo de um sistema, basicamente. Então a gente vai ter a estrutura estática e a gente vai ter a estrutura dinâmica. A estrutura estática é por meio de objetos, operações, relações e atributos. Já o de comportamento, já o dinâmica, ele já vai ser por comportamento dinâmico por meio de colaboração entre outros objetos e mudanças de seus estados internos. Então, o que quer dizer isso aí? Então, eu trouxe aqui uma separação para que a gente consiga entender. Então, os diagramas estruturais, eles são os estáticos, então eles vão abranger aí, os diagramas de classe, objeto, pacote, componentes, implantação, estrutura e perfil. E temos os diagramas comportamentais, que eles já remetem a comportamentos do sistema. Então, separando eles, os estruturais é a parte de estruturação do sistema, a implementação dele. A gente pode ver que ele já é bem mais para o lado do código. E os comportamentais, a gente já vai para o comportamento do sistema, como ele é trabalhado. Então, já vai ter ali os diagramas de casos de uso, o de sequência, comunicação, de máquinas de estados, atividades, visão geral de interação e temporização, basicamente. E dentro disso aí, eu trouxe para vocês aqui o mapa geral do diagrama do ML. Se a gente começar a olhar de baixo para cima, a gente pode ver que eles podem casar. A gente acabou de ver ali diagramas de estrutura, aqui ó, diagramas de estrutura, e a gente pode ver que os diagramas de estrutura eles vão contemplar os diagramas de classe, componentes, objeto, perfil, entre outros. A gente viu também aqui o diagrama de comportamentos, que é a parte comportamental do sistema. Então a gente vai ter aqui as subcategorias dele, ó, diagrama de atividade, casos de uso, estado de máquinas, de interação. Dentro do diagrama de interação, ele também tem suas subcategorias, sequência, comunicação, visão geral de interação, diagrama de tempo. E isso tudo ele vai fazer parte do pacote de diagramas. Até agora vocês viram muita coisa, deve estar acho que confuso, mas calma. Essa aula aqui ela é bastante teórica, vou deixando slide para vocês verem. Também deram uma estudada, ler. Caso de dúvida, vocês podem me perguntar também, não tem nenhum problema que eu vou estar respondendo. Então, super tranquilo. E assim, olhando isso tudo, entendendo ali como funciona, o que é cada coisa, quem se beneficia com os diagramas da UML? Basicamente, as pessoas que irão se beneficiar são os proprietários do produto, analistas de negócio, analistas de sistemas, operadores do sistema, desenvolvedores ou programadores e gerentes de qualidade que vão utilizar o ML. Eles irão se beneficiar. Creio que essa aula aí ela foi bem extensa mesmo. Eu trabalhei ali com todo o assunto de introdução ao ML, contando a história. Eu vim trabalhando com vocês ali pausadamente. E assim, alguma dúvida aí que ficou, vocês podem estar trazendo, vocês podem perguntar para mim que eu vou estar respondendo para vocês no fórum que eu vou estar disponibilizando, ou vocês podem deixar aí no chat abaixo. Então, gente, é isso aí. Eu fico muito agradecido aí por vocês estarem comigo aí nesse momento. E claro, isso aqui eu estou trazendo para vocês aí a parte de história da OML,
como ela surgiu, dando uma introdução ali sobre ela. E nas demais aulas a gente vai conhecer aí alguns diagramas. Então, o diagrama de classe, o diagrama de atividade, a gente vai estar conhecendo. Vou trazer para vocês a parte teórica e exemplos para que vocês consigam entender melhor. E claro, depois também vou estar disponibilizando aí para vocês irem trabalhando também com a ideia de vocês criando aí os diagramas que serão pedidos aí durante a aula. Gente, tudo tranquilo aí. Muito obrigado por vocês terem ficado aí olhado essa aula. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.